Boa noite novamente. Hoje é a primeira sexta-feira desse mês de novembro. Que seja um mês de bênçãos, de venturas, de felicidade e principalmente de muita paz, que é o que todos nós estamos precisando. Hoje, do evangelho que nós vamos fazer aqui, o exórdio vem da coleção Fonte Viva, do livro psicografado por Franciscano Xavier, Caminho, Verdade e Vida. E vem falando assim: educação no lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus, João 8,38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na vigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre limitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo: e se tende filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Para corroborar com esse texto, que fica um pouco difícil de entender, vou falar um pouquinho aqui do texto de Divaldo Franco, que chama-se Educação no Lar. Cada dia a violência torna-se mais constante e perversa, atingindo índices insuportáveis. Eu não sei quando foi que Divaldo fez esse texto, mas acredito que não foi de agora, mas que está bem pertinente, está bem atual, que é o que mais nós temos visto, é a violência. Violência no lar, violência em todos os lugares. Então, eu digo assim: a estatística sobre o comportamento primitivo são alarmantes, inclusive na intimidade doméstica, na qual não vigem a consideração nem a compreensão entre pais e filhos, irmãos e demais membros da família. O feminicídio covarde assusta e a cada dia aumenta na razão direta em que se avolumam os desequilíbrios de toda ordem, inclusive de natureza sexual, que se fazem naturais na sociedade. Nas escolas, confundem-se as más condutas de alguns mestres despreparados para o mister, assim como de alunos deseducados e cínicos que se agridem reciprocamente, assim como aos professores, especialmente femininos. Sem dúvida,
vivemos momentos muito graves na infeliz civilização dos nossos dias, nos quais o amor e a honra perderam o significado, estimulando os valores insensatos do aventureirismo. Há uma necessidade urgente de reorganizar-se o lar, de voltar-se para os costumes retos e as famílias equilibradas, e reconstruindo-se o ninho doméstico e tornando-o essencial para a existência feliz. Ninguém mais, nem melhor do que os pais, para serem os primeiros educadores, porque o lar é a primeira escola no qual se corrigem as heranças morais negativas, mediante os exemplos de amor e de treinamento para o bem. Agora ficou melhor de entender, né? É na nossa casa que tudo começa. É onde nós aprendemos o que é o amor, o que é educação, o que é fraternidade. É ali aonde nós devemos aprender e ensinar para os nossos filhos, para que lá fora o mundo não os ensine, porque o mundo ensina e o ensino do mundo é rigoroso. Que Jesus nos abençoe. Vamos passar agora a palestra do nosso irmão Sérgio. Boa noite, meus irmãos. A paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Tá? Nós vamos para o item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. O raciocínio e o desenvolvimento do nosso tema de hoje é da passagem lá de trás de Cristo, quando ele é chamado para ver a mãe e os irmãos. E aí Cristo pergunta: quem são os meus pais, quem são minha mãe e quem são meus irmãos? Então, como Cristo não desperdiçava a oportunidade de educar e de ensinar, ele já coloca para a gente uma questão de que a família consanguínea, a nossa família carnal, ela não é a verdadeira família. A verdadeira família é a família espiritual, e ela é unida através da sintonia de pensamentos. E ele vai além e diz que aquele que faz a vontade do seu Pai, Deus, é aquele que é a verdadeira família. Ou seja, ele está dizendo para nós o quê? Se nós quisermos construir alguma coisa sólida na nossa vida, nós devemos primeiramente buscar a Deus. Porque buscando a Deus, nós buscamos a sintonia para nortear a nossa vida. E aí, eu vou fazer uma pequena leitura que é o nosso tema de hoje. Parentesco corporal e o parentesco espiritual. É rápido, tá, gente? Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um invólucro corporal, mas deve ajudar ao seu desenvolvimento intelectual, moral, para fazê-lo progredir. Ou seja, a gente volta aqui a um assunto que não é o nosso assunto principal, mas que convém falar, que é com relação ao aborto. Por quê? Porque quando um casal está se aproximando, quando um casal está se aproximando, tá? Duas pessoas que se amam estão se aproximando, antes disso, no plano espiritual, aquele espírito está sendo designado para aquele casal que está se formando. Ou seja, antes mesmo da fecundação
do óvulo e o espermatozoide já há o espírito, ou seja, aquele que incentiva, aquele que faz, ou aquele que facilita, ou seja, todo aquele que é envolvido em um aborto está contrariando os desígnios de Deus, o planejamento espiritual, ok? Não é o nosso tema, mas da mesma forma a eutanásia. Tanto no princípio quanto no fim, se você alterar esse desígnio, esta programação espiritual, e pode acreditar que uma programação espiritual, ela dá muito trabalho, eu já falei isso aqui de outras vezes, mas ela dá muito trabalho para ser feita, tá? Porque é necessário uma série de situações para que ela se encaixe e seja perfeita. Então vamos adiante. Falando na questão das famílias, tem a história de José do Egito. José, com certeza, lá no Velho Testamento, está lá em Gênesis, não vou me lembrar o número agora, mas está lá em Gênesis. José foi jogado num buraco pelos seus irmãos e depois vendido como escravo, porque não havia ali uma sintonia espiritual entre eles. Enquanto que os outros irmãos tinham um pensamento, um tipo de sintonia, um tipo de vibração, José tinha outra. José se afinizava mais com seu pai, Jacó, né? E na verdade, Jacó, ele já tinha já havia uma problemática, porque Jacó, a quem ele tinha o verdadeiro amor era, deixa eu pegar a cola aqui que me foge, era a Raquel. E ele espera 7 anos e tal para ter a Raquel, mas essa é outra história. Então havia uma afinidade entre Raquel, Jacó e José, que era o filho. E depois teve um outro filho, que era o mais caçula, Ismael, e ela acaba desencarnando ali quando dá a luz a Ismael, porque eles têm que sair de onde eles estão, porque havia um conflito e tal, enfim. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que aí a história mostra, lá no Velho Testamento, conta dizer, que José passa por toda essa problemática com a família, porque todos os irmãos odiavam ele, exceto o caçula e o pai. Então eles jogam ele no buraco, aí por uma questão da crença, do temor que eles tinham a Deus, eles não matam o José, mas eles vendem ele como escravo. Boa noite. Eles vendem ele como escravo e ele vai para o Egito como escravo. Enfim, só que ele mantém a sua fé em Deus. E todas as dificuldades que ele vai passando, ele vai superando, perseverando. E ele vai se adaptando a uma cultura nova, a uma sociedade totalmente diferente. Mas só que ele não abre mão da crença dele, porque lá eles adoravam vários deuses no Egito. E ele não. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a gente for jogado no buraco da ingratidão, quando o chicote da maledicência cortar a nossa carne, quando as inverdades nos tornar escravos, que a gente mantenha a nossa fé. E a família, que muitas das vezes, a gente tem 2 tipos de família, né? Tem aquela família comercial da Doriana, né? Boa noite. Pode sentar de seu lugar, tá aí, exemplar. Tem aqueles 2 tipos de família, né? Tem aquela família doriana, né, do comercial, né? Que é de manhã todo mundo, um abraçando o outro, se confraternizando e tal. E tem a família UFC. A família UFC é aquela família que de manhã um já olha para a cara do outro, já faz um xoxo. Aí a mãe já grita com o pai já sai no quintal, já dá um bico no cachorro. Então,
a gente tem essas duas situações, mas cada um está no local que tem que estar. Se você está na família comercial de margarina lá, é porque você tem que estar ali. Você está ali na família do UFC, é porque você tem que estar nessa família. E existe uma conta que é muito simples na programação espiritual. Quanto mais dificuldades a família, mais oportunidade de progresso. Podem acreditar. Quanto mais dificuldades na família, mais oportunidade de progresso. Por quê? Porque o espírito, enquanto que encarnado, vivencia as experiências de acordo com a necessidade para a sua evolução. Certo? Então vamos adiante. E os parentes, eles são organizados na seguinte situação: ou por afinidades ou por antipatias. E na antipatia, que muitas das vezes a gente olha e pensa assim, não sei por que eu não me dou com o tio João, eu não sei por que eu não gosto de... Essa antipatia, na verdade, ela vem de vidas passadas. Só que no momento que você encarna, é necessário que aquilo ali seja esquecido. Porque se você não esquecer, se não tiver o esquecimento, você toda a vida que tiver com aquele indivíduo, primeiro que você já não vai nem querer descer para se encontrar com ele, né? Vamos dizer assim, descer entre aspas, tá gente? É só uma alegoria. Mas você não vai querer nem estar ali. Você vai olhar e falar, o quê? Eu vou encarnar junto com fulano? Tu vai à força. Então tem que ter o esquecimento. Porque senão você não consegue agregar essas almas, esses espíritos, para fazer o ajuste. E aí o que ocorre? Como há uma inteligência, que a gente fala assim, a inteligência suprema. Por que a inteligência suprema? Porque como é que você vai fazer esse ajuste se tiver um aqui e outro lá no Japão? Tem que estar junto. Tem que estar junto. E por que está junto? Porque vão vivenciar as mesmas situações. Pronto. Uma hipótese. Quando houver alguma coisa que aflinja a sua mãe, vai afligir a seu pai, vai afligir a seu irmão, vai afligir a família como toda. Então vocês vão vivenciar as mesmas experiências e ali você vai moldando essa família e vai fazendo o acerto. Você vai fazendo um acerto. Por quê? Porque se você não acertar agora, você vai ter que voltar de novo para acertar com ele. Aí se você não acertar de novo, você vai voltar de novo. Até chegar uma hora que vem colado no mesmo corpo. Alguém já viu aqui esses? Geralmente tem muito na Índia, aquelas siamesas. Pronto. Vai passando fantástico, tá? Ganhando qualquer da Globo. Passando fantástico. Então, vem como gêmeos siameses. Agora você já imaginou um corpo só para dois indivíduos, duas personalidades. Aí vamos supor se um torcer para o América e outro torcer para o ABC. Na hora de botar a camisa, como é que faz? Uma banda para outra? Quer dizer, então ali eles vão ter que, de qualquer forma, se acertar. Eles vão ter que se acertar. E se ninguém quiser vir agarrado com o time do homem, não sei o quê, com aquele irmão, não sei o quê, tem que se acertar. Por quê? Porque é a última instância. Não há punição, porque a gente às vezes, assim, o espiritismo, né, ele dá esse tipo de explicação e esse tipo de entendimento para a gente. Porque você olha uma criatura daquela, o primeiro pensamento que vem à sua cabeça é uma aberração, né? Você vê daquela forma. Mas quando você olha pela ótica do espiritismo, você vê que ali existe
a misericórdia de Deus. Você não vê aquilo ali como um monstro. Tem uma época que eles usavam até essas almas. Desculpa, gente, novamente. Eu estava fazendo uma pesquisa aí. Espírito. Esses espíritos, você vê, eles usavam até em circos essas pessoas como aberrações, né? Mas na ótica do Espiritismo, mostra a você que não há ali o castigo de Deus. Muitos diziam o castigo de Deus. Não. Há a misericórdia de Deus. Porque como é que Deus pode ser bom para uns e mal para outros? Como é que ele pode, qual tipo de justiça que haveria se ele beneficia um e castiga o outro? Então você começa a entender todo esse tipo de situação. E você entende também quando uma mãe tem repulsa pela própria gestação. Você entende também. Porque muitas das vezes, aquela gestação ali é um ajuste muito complexo. Eu vi uma história há muito tempo que uma mulher, ela ia dar à luz ao próprio assassino, né, de vidas passadas. Então ela tinha uma repulsa àquela gravidez. Mas veja bem, essa história é uma chamada, um romance, tá, gente? Um romance. Mas eu acredito que aconteça isso, tá? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente não precisa, de forma alguma, se sentir mal por não se dar bem com A ou B da nossa família. Agora, é óbvio que se estamos juntos, é porque tem um motivo. Então, a pessoa não precisa também dizer assim, não, não é porque nós somos inimigos de outra vida, então ele vai ficar... Não, o sentido não é esse. Mas você começa a entender. Eu fui indagado há cerca de uma semana atrás, antes desse tema, por uma pessoa da minha família, que estava falando a respeito dessa situação. Aí eu falei para ela, olha, a coincidência, o estudo que está sendo preparado é justamente sobre esse tema aí que você está vivenciando. Estava havendo um conflito, ela não se sentia bem com os filhos. Ela sentia até que de repente os filhos para ela eram estranhos. Para mim, que creio na doutrina espírita, para mim aquilo ali é uma coisa até como vou dizer assim, que eu encaro com uma certa naturalidade. Mas para outras pessoas que não acreditam, pode ser uma coisa, um pesar, uma coisa para se deprimir, uma coisa para se abater. Mas a gente tem que ter em mente que nada daquilo que acontece na nossa vida é para o nosso mal. O mal, ele acontece porque ainda existe as imperfeições humanas. O núcleo da família, ele serve para tornar cidadãos melhores. E, consequentemente, na hora que a sociedade começa a ter cidadãos melhores, pessoas melhores, a cidade, o país, o planeta vai melhorar. Porque a gente precisa desse núcleo. A gente precisa desse núcleo. Porque muitas das vezes tem crianças que são abandonadas dentro da própria casa. Você olha às vezes uma criança numa situação de rua, mas existem crianças que são abandonadas dentro da própria casa, porque existe justamente aquelas maternidades que elas não foram bem resolvidas, que o indivíduo ele foge da responsabilidade. Então, eu trabalhei numa firma que lá era Zona Sul, então era frequentada por pessoas com poder aquisitivo melhor, né? Vamos dizer assim. E tinha uma criancinha que eu achava interessante. Ela entrava lá dançando funk. Quando tocava funk, ela dançava. E a gente ficava, mas
é porque ela era criada pela babá e a babá passava o dia todinho ouvindo funk. Ela não foi educada ela não era educada pelos pais. Então, quando ela entrava na loja, que ela estava tocando funk, ela já dançava, a criança. Então, assim, essas maternidades, elas fogem a um compromisso que é compromisso espiritual da família. Porque, na verdade, todo esse aparato que é montado em torno de uma encarnação é para que ela dê certo, é para que ela funcione. Não é para que ela vá por água abaixo. Vamos adiante. E os pensamentos, as afinidades nos pensamentos é que verdadeiramente ligam as pessoas. E o pensamento ele tem uma força tão grande que muitas das vezes a mãe, diz que a mãe tem um sexto sentido. E é verdade isso. Porque existem espíritos que são tão ligados, e isso acontece muito com as mães, com os filhos, que ela pressente. Ela tem um radar, né, que ela consegue captar todas aquelas situações que envolvem ali o filho, e muitas das vezes, antes de alguma coisa acontecer, ela já está sentindo. Então, esse aí é o lado das afinidades, em que as vibrações, elas estão no mesmo padrão, né? Porque também não poderia ser tudo desastroso, né?